Pessoal, mais uma vez eu gostaria de dar aqueles da manhã que estiveram hoje aqui e também dar boas-vindas para aqueles que não estiveram hoje na nossa reunião ordinária e bem como a oficina que foi realizada pela manhã. Bom, é interessante que quando a gente dê boas-vindas ou saúde ou cumprimente alguém, sempre é muito louvável da nossa parte que a gente se apresente. Até porque somos pessoas estranhas que chegam ao município, né? E quem são vocês? O que é que vocês fazem? O que é o Plano Sanear? E quais são as atividades que serão desenvolvidas? Bom, no início, eu gostaria de dizer que nossa equipe do Plano Sanear, que é esse projeto tão ASF, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, tem uma equipe muito grande. Então, imaginemos aí um quantitativo de mais 60 profissionais, bem como o corpo de estudantes, né, o corpo técnico, bem com diversos setores, do jurídico, da comunicação, do social também. Esse é o setor do qual eu faço parte, então vou estar sempre puxando um pouquinho para a minha parte. Mas nós fizemos um recorte para que as atividades de campo pudessem ser desenvolvidas. Então, hoje vocês terão um quantitativo reduzido, né, na figura minha, enquanto João Vitor Fagundes, esse é o meu nome, e eu gostaria de sou também pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou servidor público e estou enquanto integrante do projeto de ação de pesquisador social. Então, é um prazer enorme estar com vocês e gostaria de também apresentar os meus colegas. Rodrigo, que faz parte da equipe de comunicação do Plano Sanear. Pedro Dantas, que é também o nosso integrante do Campus de Engenharias. Carlos é o nosso coordenador do Grupo de Trabalho Técnico da Bahia. Bom, então aí vai as nossas boas-vindas a vocês e vamos passar para o objetivo do nosso evento. Eu gosto muito do termo público, porque normalmente quando a gente fala público, a gente começa a dar destaque ao evento público e percebe que é um processo muito inclusivo, né? Toda a sociedade vai estar ali de forma representativa. Todo o território de Quixabeira não poderá estar aqui, até porque o quantitativo do espaço não comporta todas essas pessoas. Contudo, quando nós vemos esse recorte tão diverso, desde mulheres que estão aqui presentes, e aí nós vemos o grande protagonismo feminino, assim como o corpo de servidores da prefeitura, demonstrando ali o compromisso da gestão municipal, assim como diversos segmentos da sociedade civil, demonstrando o interesse da participação social e coletiva com uma temática tão importante que é o saneamento básico. O nosso evento público tem como objetivo, e aí eu devo destacar também a presença do nosso querido Zé Planinho, que é a identidade visual do Plano Sanear. Ele não veio hoje em 4D, mas nós trouxemos ele aqui no nosso slide. Ele está no canto esquerdo, ele é um quadradinho com 4 legozinhos, né? O evento público, ele busca não somente incutir uma sensibilização, mas trazer um entendimento da importância do saneamento e da elaboração de um PMSB aqui no município. Esse momento, ele é um momento crucial para que nós possamos ali dar o espaço para a participação social, porque esse evento é para vocês, esse é o nosso objetivo. E eu gostaria de fazer uma pergunta e contarei com a colaboração de cada um de vocês. Espero que vocês não me deixem falando sozinho. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quando vocês ouvem a palavra saneamento básico, o que vem à cabeça de vocês? É um momento que vocês podem colaborar, sinalizem com a mão que nossa equipe precisa levar o microfone, porque nós estamos realizando uma transmissão, senão o áudio não capta. Então, palavra saneamento. Passa ali para o colega, por favor. Saneamento básico. Nós não. Se a... Seu... Aqui nós não temos saneamento básico. Nós temos comum. Falta muito para a gente e nós precisamos de saneamento básico, que é o que está faltando na nossa cidade. Nós não temos. Perfeito. Quem mais poderia apresentar as colaborações? Nosso colega aqui. Boa tarde a todos, sou Tiel Filho.
ele perguntou o que vem na mente, né? Eu imediatamente falei esgoto. Só isso. E foi como disse Tutu, né? Nós não temos aqui, é a nossa fossa, nossa própria residência. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Participação social. Boa tarde, eu sou o Vando. Se toca saneamento básico, não quer dizer só, talvez a sociedade entenda como uma rede de esgoto, mas toda a estrutura que venha a melhorar o município, de uma forma social, educativa, a estrutura física de construção, entendeu? Às vezes o entendimento da sociedade foca diretamente em um ponto, e é todos os pontos onde abrange o corpo municipal. Maravilha. Coordenador de coordenação. Deseja também colaborar? Quando a gente fala, né, de saneamento básico, a gente envolve aí as questões de saúde pública e qualidade de vida. Então, é todo o texto que vem trazer aí, né, essa questão social, como foi dita. Maravilha. Alguém mais? Estou gostando, município muito participativo. Quem vai colaborar? O que é saneamento básico? Para você. Mais alguém? Aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu não pude participar, da reunião, mas saneamento básico, eu acho que nossa cidade não tem, precisa que ela tenha, porque eu acho que, do meu ponto de vista, faz com que cuide mais bem do nosso povo, da nossa saúde. Então, eu acredito que é bom que tenha na nossa cidade. Alguém mais? Podemos seguir? Maravilha. Bom, a colaboração de vocês trouxe um preciosismo muito grande para tentar dar conta, e já confirmo que eu não terei fôlego intelectual para abranger tantos pontos como vocês trouxeram de forma muito grandiosa. E eu sempre enfatizo a importância da participação social na definição do que há no entendimento popular sobre saneamento básico. Por que nós precisamos desse enfoque no conhecimento popular? Porque não há mais como pensar desenvolvimento científico sem pensar conhecimento popular. Antes, operava-se a ideia de que o conhecimento científico acontecia de um lado e o conhecimento popular precisava ser desconsiderado, como se fosse pouco importante. Porém, as atualizações que nós temos hoje nos anunciam o seguinte: pensar o desenvolvimento científico sem escutar o conhecimento popular é não considerar a participação social. Então, todas as vezes que nós escutamos a população, que nós ouvimos as suas queixas, que nós damos um espaço de dignidade para que a sociedade civil possa colaborar com o que se sabe, com o conhecimento local específico, nós estamos promovendo a participação do engajamento social. Portanto, saneamento básico não poderia ser entendido sem considerar a participação da população. Isso é muito importante, porque aí nasce o papel notório das universidades nesse processo todo. Porque vocês podem estar pensando, tá, João, você se apresentou o Zé Planinho, você pediu para a gente colaborar, mas o que é o Plano Sanear? Bom, o Plano Sanear ele é um projeto de extensão executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Em outras palavras, João, o que é o Plano Sanear? O Plano Sanear é esse importante instrumento que traduz as queixas da população em conhecimento técnico para apresentar uma resposta eficiente para solucionar problemas. Mas por que o Plano Sanear faz isso? Porque o maior compromisso, diferente do que se pensava, de que a
se forma em uma graduação tem um título a ser ostentado, o papel das universidades é apresentar uma resposta eficiente, cientificamente validada, para solucionar problemas que são relevantes para. Então, pobreza é um problema em nossa sociedade, portanto, compete ao conhecimento científico avaliar quais são as tecnologias que devem ser criadas para solucionar problemas comuns. Problemas de saúde pública compete também ao conhecimento científico transformar isso em conhecimento técnico capaz de apresentar soluções para os problemas. Então, o papel da universidade na elaboração de um plano municipal de saneamento também se dá pela complexidade que é elaborar um plano municipal de saneamento. Nós precisamos de uma equipe muito grande de profissionais. E pode ser que no município não existam todos esses profissionais para realizar essa importante elaboração do plano municipal de saneamento. Então, dessa forma, para compreender saneamento, nós precisamos compreender política pública. E isso é importante. Porque o que é uma política pública? Política pública é o conhecimento científico aplicado para solucionar um problema social relevante. Traduz, João. Desigualdade social é um problema em nossa sociedade, certo? É uma problemática socioeconômica e social. E além do mais, muitas das vezes mexe também específicos, que não é raro que são os mais pobres que sofrem ausência de saneamento básico. São os mais vulnerabilizados socialmente que sofrem com a ausência de saneamento. São os mais vulnerabilizados que na estrutura social têm a maior precariedade dos serviços. E mais, são eles quem diretamente sofrem as consequências da ausência de um saneamento adequado. Sendo assim, a política de saneamento busca, como a nossa coordenadora, que de forma muito brilhante trouxe, promoção de dignidade humana. E é importante entender que saneamento, o objetivo do saneamento básico, que é o que nós vamos trazer na Lei 11.445, é a universalização. Por que nós falamos em universalização? Porque não podemos pensar saneamento sem responsabilizar todos os entes da federação, o Estado, o município e a Federação dos Estados. Dessa forma, um pacto federativo entre o governo federal, o governo estadual e o governo favorece a eficiência e a celeridade do desenvolvimento da política pública. Dessa forma, pensar em saneamento é pensar não somente no engajamento e na responsabilização da gestão, mas pensar também a participação social. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Porque a Lei 11.445 de 2007, ela teve alterações, né? A gente teve uma atualização lá em 2020. Mas o que é importante trazer dessa lei? Porque é ela quem vai definir saneamento. E a lei traz que saneamento básico não pode ser compreendido sem 4 eixos. Então, seria como pensar uma casa sem as estruturas. Para compreender o saneamento, nós precisamos, de acordo com a norma legal, compreender os 4 eixos do saneamento. E quais são eles? Abastecimento de água, porque falar em saneamento é pensar abastecimento, é considerar esgotamento sanitário, como nosso colega muito bem trouxe, e mais, um colega de forma muito brilhante conseguiu explorar mais ainda, manejo de resíduos e limpeza urbana. E compreender saneamento apenas considerando 3 eixos não é compreendê-lo de forma integral. Então, para compreender saneamento básico, nós também precisamos considerar a drenagem e manejo de águas pluviais.
Por que nós estamos pensando sobre isso? No século XIX, nossa população era de 1 bilhão. 1 bilhão. No século XX, 2 séculos depois, nós saímos de 1 para 7,3. Após a atualização de 2023, nós não somos 3 bilhões, nós somos 8. Então, em um mesmo século, nós ganhamos mais um pouco. Hoje, as estimativas da Organização Nacional, bem como da OMS, que é da Organização Mundial de Saúde, estimam que em 2060 nós vamos ter uma população mundial de 10 bilhões de pessoas. Você sabe o que é interessante? Porque o conhecimento contribui muito para que a gente pense melhorias futuras. De que forma? Quando a população cresce, sem uma forma inteligente de pensar o desenvolvimento dessa sociedade, nós não pensando também a integridade ambiental, nós não vamos conseguir garantir que uma população se desenvolva de forma adequada. Então, para pensar o conhecimento popular, para considerar o crescimento também populacional, nós precisamos também pensar estratégias para lidar com esse. De que forma nós pensamos essas estratégias? Até porque quando nós pensamos meio ambiente, nós temos uma ideia que o ambiente está alheio ao nosso corpo. Então é assim, a natureza existe ali e eu não faço parte da natureza. Não existe pertencimento em nós. E muitas das vezes, quando vamos à escola, temos que passar por toda uma educação ambiental para entender que cuidar de meio ambiente é cuidar de você também. Porque quando você prejudica o ambiente, você prejudica a sua própria saúde. Você causa danos à integridade ambiental, você está, na verdade, provocando em você mesmo. E muitas das vezes tão longo assim. Quando você conta mananciais hídricos em uma escala hidrológica, quem paga o preço são nós mesmos. Então, nós não estamos fora do meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente também. Nós somos integrantes do meio ambiente. Então, pensar o crescimento populacional precisa também pensar como nós vamos lidar com esse crescimento, considerando o meio ambiente também como importante nesse processo. Dessa forma, saneamento básico é uma política pública que busca não somente pensar em esgotamento sanitário, abastecimento de água, mas também como as cidades vão lidar com os fenômenos naturais, com as chuvas, com aquilo que está além do nosso controle. Até porque quando estamos considerando o meio ambiente, nós precisamos entender que as cidades, elas se estabeleceram no meio ambiente. Nós, dentro do meio ambiente, criamos não somente vínculos parentais, chamamos esses núcleos sociais de família, criamos relações com amigas daquelas que não tinham sangue, nenhum parentesco consanguíneo, e nos tornamos amigos dos vizinhos e, melhor, estabelecemos um vínculo tão importante como criação de escolas. E nós tínhamos um espaço de interação social e de aprendizagem. Então, as cidades que se estabeleceram no meio ambiente promoveram para nós não somente o processo de interação social, mas também a garantia de moradia, onde nós nos estabelecemos. Quando eu não considero o saneamento como importante, eu não considero o local onde eu pertenço importante também. Dessa forma, vocês podem estar se perguntando, o que é, então, que consegue estruturar todo esse conhecimento que você disse para solucionar esse problema tão precário como o colega denunciou? Ciência de saneamento. Nós temos um instrumento chamado MSB. Normalmente, quando nós vamos ao médico, ou qualquer atividade que nós vamos tentar solução, há sempre um instrumento para resolver, né?
Se a gente precisa de uma assinatura, tem um carimbo ali, tem uma caneta. Quando vamos ao médico, precisamos de um medicamento, ali é um instrumento para solucionar o nosso problema. O que é que resolve esse problema? PMSB. O que é o PMSB? Um plano municipal de saneamento básico. Mas o que é um plano municipal de saneamento básico? Ele é um conjunto de produtos, vários produtos. Na imagem, está bem ruim por conta do reflexo. Nós temos o produto A e B. Nós temos o produto C, em que o A, que é o produto A, são as atividades iniciais. No produto B, nós temos as estratégias de mobilização social. Porque, como eu disse, não há como pensar o desenvolvimento dessa política pública sem considerar o conhecimento e a participação social. Então, o povo tem que estar devidamente representado no produto, bem como a composição deles que dá um PMSB. No produto C, nós temos um diagnóstico técnico participativo. O que é esse diagnóstico técnico participativo? Um diagnóstico onde as identificações acontecem, onde nós começamos a identificar, né, fazendo uma anamnese, uma leitura da realidade do município. Olha, não funciona, isso não está bom, aqui precisa melhorar, a ausência de saneamento provocou isso na minha vida, isso na minha rua, isso no meu bairro. Então tem toda uma relação individual e muito específica no município com o saneamento. Isso são contribuições do conhecimento popular específico da realidade local que vão compor o produto C. Por isso que é um diagnóstico técnico participativo. Se não envolve a participação da população, não tem como ter uma tradução dessas queixas de conhecimento técnico. Então funciona da seguinte forma, pessoal. A queixa da ausência de saneamento é apresentada. Mas para que isso se organize, sistematize, ela precisa ser organizada em um conhecimento técnico. Como é que a gente transforma isso em um conhecimento técnico? A equipe multidisciplinar de profissionais traduzem as queixas da população, que são devidamente bem colocadas, traduzidas as participações sociais em conhecimento técnico para pensar as soluções que estarão no prognóstico. Porque denunciar problema sem apresentar solução é ausência de estratégia. Quando nós denunciamos os problemas, precisamos pensar conjuntamente quais serão as soluções a serem tomadas, que estarão ali no produto D, no prognóstico. Qual é a receita para solucionar esse problema? Nesse prognóstico, a participação da sociedade também é importante. Porque não é pensar a solução dos problemas, o que é aquilo que vocês visualizam como futuras soluções para solucionar esses problemas e a gente, de forma conjunta, possamos considerar o que é possível ser realizado e o que não é. Isso tudo vai num prognóstico. Quando a gente vem para as metas, eu acho interessante porque nas metas o produto ele tem vários tijolinhos, né? Ele tem um tijolinho simbolizando uma construção coletiva. Porque um PMSB é um pacto social que garante não somente a participação, mas também que vocês visualizem uma transformação da realidade local. Se o saneamento afeta vocês diretamente, somente vocês podem almejar, mais do que nós, a transformação dessa realidade que vocês vivenciam. Então, no produto quando a gente pensa metas e ações que podem ser desenvolvidas, programas e projetos, todos eles vão estar no produto E, repito, com engajamento social, com participação do conhecimento popular, com a realidade específica que somente vocês podem apontar. Porque pensar solução de problemas sem ouvir a população é não considerar a existência de uma participação social. Quando nós vamos para o produto F, nós temos uma outra questão bem interessante. Porque lá no produto F, quando nós vamos pensando todos os indicadores,
onde a gente vai mensurar o desempenho do que nós pensamos enquanto soluções, porque é dessa forma que nós conseguimos diagnosticar a eficiência de uma política pública. Quer ver se uma política pública funciona? Vamos medir a eficiência. Por exemplo, vamos distribuir uma campanha, vamos desenvolver uma campanha na assistência social para a distribuição de cestas básicas em um bairro carente. Nesse bairro carente, as notas dos estudantes estão muito baixas. E nós diagnosticamos que a fome tem sido um dos fatores que estão trazendo prejuízos para essa escola. Perfeito. Quando começamos a dar acesso à dignidade de alimentação nessa escola, nós, a partir de um intervalo de tempo, de forma matemática, medir a eficiência da política. A política qual foi? Entrega de cestas básicas em um determinado bairro. Perfeito. Vamos medir isso em um ano. As notas de todos os estudantes daquela escola que tiveram acesso à entrega de cestas básicas aumentou bruscamente. Esse indicador nos mostra que o fator fome precisa ser combatido. Porque ninguém estuda com fome. E traz o campo do saneamento. Ninguém tem dignidade ou desenvolvimento adequado em um ambiente que não promove isso. Eu, psicologia, e como estudante pesquisador, posso afirmar a vocês: pensar desenvolvimento humano sem considerar o ambiente é tolice. Porque nós estamos intrinsecamente ligados ao meio ambiente. O meio ambiente implica diretamente sobre nós. Até porque, como a nossa colega trouxe, questões de saúde pública, porque ninguém também tem bom desempenho educacional com um ambiente que não promove. Dessa forma, pensar saúde pública também é considerar saneamento por um motivo muito simples. Algo muito simples. O que nós entendemos com o tempo é que nós gastávamos muito investimento em política de redução de danos. Sabem o que é isso? Havia um determinado esgoto que trazia tantos prejuízos para uma população no critério de saúde que a gente precisava investir mais nos hospitais para tratar pessoas doentes. Muito mais. Reduzir os danos causados por ausência de um saneamento do que pelo investimento. O que conseguimos observar é que política de prevenção é mais eficiente do que política de redução de danos. Qual é a diferença? Porque na prevenção, você investe no cuidado visando diminuir a ocorrência da nocividade dos problemas de saúde. Então, quando nós temos a política dos agentes de DEMIAS, que visitam áreas, né? São brilhantes profissionais da saúde, muito compromissados com o desenvolvimento da saúde nesse país, visitando cada lar que reside em um município, buscando diminuir a probabilidade da ocorrência de um aumento de doenças ligadas diretamente a agentes infecciosos. Dessa forma, o que é que nós entendemos? Prevenir é mais eficiente do que tratar sem prevenção. Saneamento, portanto, é uma grande política de prevenção e de redução. É uma política, portanto, de dupla eficiência. Cara, São tem um desenvolvimento adequado, possibilita que essa população diminua o número de mortalidade, as taxas de mortalidade que estão diretamente associadas com o meio ambiente. Muitas pessoas, segundo o Departamento de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, morrem por ausência de saneamento básico. Portanto, quando nós pensamos o saneamento, nós pensamos em uma diminuição da mortalidade em todas as faixas etárias, seja da infância, seja na adolescência, na fase adulta ou na velhice. Portanto, é uma política que universaliza, porque nós incluímos todos os segmentos etários.
dessa forma, concluir que um PMSB, após todo esse processo de elaboração, nós entramos em conjunto com vocês. Vale ressaltar, sempre, participação social, engajamento da sociedade civil, porque são vocês quem apontam onde precisam ser feitos. Política pública sem ouvir vocês é desconsiderar suas necessidades. É dizer para vocês que isso é melhor, mesmo que não se encaixe na realidade de vocês. Quando nós pensamos um plano municipal de saneamento, nós precisamos ter a identidade do município dentro de cada página do produto, que vai denunciando, mostrando também a colaboração social, a produção coletiva e complementar, não somente dos profissionais envolvidos, mas também de toda a sociedade. Porque o PMSB, esse conjunto de produtos que eu descrevi, ele é uma porta para a transformação da realidade de vocês, munícipes. Mas aí vocês podem estar se perguntando, qual é a importância de tanta abordagem sobre participação social? A importância disso tem direta relação com inclusão social. Como pensar saneamento sem incluir todos os segmentos da sociedade? Eu fiquei muito feliz porque eu gosto sempre de combater a invisibilidade de gênero e dar o destaque às brilhantes mulheres que ocupam essas cadeiras hoje e nos dão a todos nós aqui riqueza de observar a participação e o grande protagonismo feminino envolvido com causas tão importantes que é o saneamento básico. Hoje nós tivemos a eleição pela manhã e tivemos eleita uma coordenadora. E demonstrar também que as mulheres estão ali muito sempre alinhadas com o compromisso social e com a coletividade, que essa sociedade que caminha em conjunto com o desenvolvimento, em conjunto com as preocupações sociais, é pensar que essa sociedade está caminhando para lugares muito melhores. Então, a grande importância de pensarmos o engajamento social é pensarmos que isso afeta diretamente todos. Todos. E eu gostaria de dar um destaque. Não existe saneamento apenas para a zona urbana. Não existe pensar desenvolvimento sem considerar os povos tradicionais. Não existe pensar em inclusão social desconsiderando o povo do campo. Não existe também considerar o desenvolvimento de uma política pública sem considerar os mais pobres. Porque saneamento é inclusão social. É por isso que esse plenário está composto de uma maneira tão diversa. Nós temos vários segmentos da sociedade aqui muito bem representados, demonstrando que inclusão social é garantir que todas as vozes sejam ouvidas. Todas elas. Isso é pensar saneamento. Saúde pública. Porque, como já dito, não há como pensar saneamento sem pensar nas consequências que teremos a partir do desenvolvimento dessa política nos indicadores de saúde pública. Porque não há a saúde sem integridade ambiental, sem controle sanitário. Porque o sanitarismo ambiental tem relações diretas com o desenvolvimento humano. Porque lembram, nós nos estabelecemos no meio ambiente. Nós não estamos à parte. Nós estamos dentro desse grande chamada Terra, com muitos cortes territoriais e com pequenos ainda chamados municípios, e com mais minutades em que todos nós, sem exceção, inconsolavelmente, indissociavelmente, fazemos parte da natureza. E se eu não estou engajado com o meio ambiente, eu gostaria de dar uma expressão que minha avó dizia: dar um tiro no... Consequências de não pensar um desenvolvimento ambiental adequado
respingam diretamente no país. E isso não é Joãozinho que está falando aqui para causar todo o impressionismo. Isso são dados. Então, meio ambiente é uma pasta de todos os setores da sociedade. Porque nós temos hoje um movimento chamado emigração ecológica. É quando muitos contingentes humanos estão saindo dos seus locais de origem em busca de locais que te proporcionem mais dignidade. Isso é muito triste. Pensar que o local onde nós desenvolvemos uma espécie de identidade, de pertencimento, desenvolvemos vínculos, somos obrigados a sair para pensar melhorias para o nosso desenvolvimento. O acesso a recursos é um ponto muito crucial. Hoje, se não houver uma conformidade com a lei, no que diz respeito à acessibilidade de recursos com o plano municipal, o município fica acéfalo, né? Ou seja, sem o plano, o município não acessa recursos da União Federal para o saneamento. Então, a elaboração de um plano municipal de saneamento básico é um grande instrumento também de acesso a recursos. Isso mostra a conformidade do município e a preocupação com o desenvolvimento. Ademais, nós pensamos toda essa conformidade local, com as orientações legais, e também pensamos que o plano de saneamento básico ele é esse instrumento de planejamento em que todas as organizações que foram realizadas, todas aquelas informações que foram coletadas, vão estar devidamente organizadas. Mas, João, você falou muito sobre participação social. Como vocês garantem que isso aconteça? Eu lembro que minha avó, ela dizia assim, falar é fácil, isso é fazer. Quando eu entrei na faculdade, eu me envolvi com pesquisa científica, aprendi que não é difícil fazer. É mais fácil falar. Sim. Falar é mais fácil. Fazer não é tão difícil. Vou explicar por quê. Quando se há metodologia, quando se há compromisso com a ciência, nós conseguimos estruturar de forma tão organizada que nós temos um produto eficiente no final. E aí, que nós chegamos aqui, estamos falando sobre participação social, engajamento social. Mas como é que vocês vão possibilitar, João, que toda a sociedade esteja representada? É simples. O primeiro ponto é um diagnóstico participativo. Quando a população local começa a identificar a realidade, apresentando as queixas, as necessidades, nós já estamos garantindo uma visibilidade das suas necessidades, inclusive fazendo um recorte da realidade municipal. Uma outra metodologia, uma outra estratégia para a participação é um prognóstico. Porque no momento do prognóstico, quando nós estabelecemos um espaço para que todos possamos discutir, apresentando as conclusões da realidade, nós também estamos garantindo que venhamos pensar no futuro quais seriam as próximas soluções. Isso também é. E melhor, quando nós pensamos programas, ações e projetos, como já dito, não há como pensar desenvolvimento sem participação da sociedade. Dessa forma, os programas e projetos e ações precisam caminhar em conjunto com a sociedade. Ademais, quando pensamos nos indicadores, porque são eles que vão estabelecer o nível de eficiência da política desenvolvida. Lembram de todos os produtos? Tudo isso está contido lá. E na última parte, principalmente, dando destaque para o produto G, onde há a ação do que foi produzido, em que vocês o produto e diz, essas são as queixas da sociedade, aqui as vozes estão muito bem representadas, essa é a nossa realidade local e é exatamente esse o retrato do município de Quixabeira. Isso, em conjunto,
é a garantia de forma estratégica e metodológica que a participação social aconteça. Ademais, nós temos alguns espaços que garantem a participação social. As oficinas. Por que as oficinas são importantes? Porque elas não são espaço apenas de debates. Oficinas também são atividades lúdicas que garantem uma participação e um engajamento social tão alto, porque por um simples ponto, oficinas, elas também capacitam. E o que é a capacitação? Por que pensar oficina é importante? Eu sei que esse nome é muito chato, né? Capacitação, tudo é uma capacitação. É porque, pessoal, crise ambiental está diretamente ligada à crise do conhecimento. Nós percebemos com o avanço científico que nós prejudicamos o ambiente de tamanha gravidade porque nós não sabíamos muita coisa. Estudávamos tanto e não sabíamos tantas atualizações de coisas que não poderiam acontecer e nós fazíamos. Então, sabendo disso, grandes políticas educacionais foram desenvolvidas, como uma disciplina chamada Educação Ambiental. É uma disciplina pensada para reduzir os danos futuros com o investimento na educação inicial, em que se entendeu que a ausência do conhecimento causa prejuízos climáticos. Então, munir a comunidade de conhecimento é garantir uma diminuição dos impactos ambientais que estamos vivendo hoje. Eu sei que é chatinho, eu amo a educação, então vou estar sempre puxando para o lado da educação em dizer: o nosso problema ainda é a pouca importância que damos à educação. O pouco valor que atribuímos ao conhecimento. Porque é ele quem provoca mudanças estruturais na sociedade. E isso é importante. Porque as oficinas serão espaço para que a sociedade possa ser munida de mais saber ambiental. E dessa forma, toda a sociedade integral formada pode participar de muitas audiências. Porque o que são audiências, se não fazer com que a transparência aconteça? Onde eles denunciam, mas também exigem. E como reivindicar o que não se conhece? Eu acho que todos nós já passamos por aquela situação de dizer: se eu soubesse, isso não teria acontecido. Porque nós entendemos que saber é um alimento muito importante para que a gente desenvolva. E melhor, quando estamos falando sobre consulta popular, quando a sociedade está bem informada, ela consegue não somente validar o que foi produzido, diante de toda a colaboração que ela deu em toda a produção, então dessa forma nós garantimos que a validação aconteça. Outra estratégia que são desenvolvidas são entrega de folders. Esses folders, eles vão inclusive dentro dos produtos, né? Esse vai dentro do produto A. O folder ele tem uma interessante missão: informar de maneira rápida quais são as metas, quais são os objetivos que são. Então, no folder, nós temos aqui o Zé Planinho, e eu gostaria de parabenizar também o trabalho da equipe de comunicação, que desenvolveu uma imagem. Eu amo a educação, então vou estar sempre puxando o saco mesmo. Tem uma imagem muito educativa. Há muitas mãozinhas com cores diferentes, representando a diversidade étnico-racial. Aqui na imagem, nós temos muitas mãozinhas com diversas etnias, em que cada mãozinha está compondo, construindo junto, em que cada pecinha que cada mãozinha carrega, ela é igual. Isso tem um objetivo, para demonstrar que a colaboração de ninguém é mais ou menos importante. Todos têm igual participação e importância na construção da elaboração de um plano municipal de saneamento. Quando passamos à frente, nós temos uma outra mesinha, e aí vai mais uma vez os meus parabéns para a equipe de comunicação do Plano Sanear, que pensou uma imagem, ela está em uma aquarela. Eu gosto de fazer audiodescrição, eu sou da educação inclusiva, então eu vou estar sempre escrevendo mesmo as coisinhas, tá? Aqui nós temos uma imagem no
no central, eu vou descrever para vocês. Tem uma imagem no central, em aquarela, em que há 5 personagens, né? Esses 5 personagens, eles estão em uma discussão, eles estão em uma mesa, em que essa discussão em mesa, ela traz ali todo aquele sentimento de que a colaboração de forma conjunta e algo muito horizontal. O que é horizontal, gente? Estamos de igual para igual. A gestão municipal caminhando com os conselhos municipais, com os representantes da sociedade civil, com os diversos segmentos da sociedade, com as associações, com os sindicatos, com as representações comunitárias, caminhando de mãos dadas. E nessa outra imagem que está à direita, nós temos muitas mulheres ali demonstrando também o grande papel do protagonismo feminino no desenvolvimento de grandes políticas públicas. Aqui, nós temos as estratégias que são participativas. Tudo tem uma rotina, uma metodologia, um caminho para que a gente alcance uma meta. As apresentações audiovisuais, elas buscam não somente inteirar a população e trazer esse acesso de forma democrática à informação, mas também garantir que essas reuniões elas aconteçam com muitos segmentos, com entidades privadas, com entidades governamentais, tendo a pluralidade dos agentes e das entidades de uma sociedade. Aqui nós temos o questionário do Rede Plan Saneia, que é o nosso aplicativo, onde muitos questionários lá são colocados e eles são preenchidos fazendo um recorte de toda a realidade local. Ademais, nós temos as dinâmicas interativas. Por que dinâmica é interessante? Porque a dinâmica, ela desenrijece as atividades. A gente para de ter atividades muito práticas e entra mais no campo da atividade. Dinâmicas, elas porque elas são lúdicas. E a ludicidade é uma grande colaboração para que a gente acesse a informação de forma interativa. Eu sei que falar aquele discurso científico é chato. É por isso que nós, enquanto pesquisadores, também temos que pensar como vamos divulgar essas informações. Porque nós percebemos que estamos perdendo para o TikTok. Né? Percebemos que nós, da produção científica, perdemos para o TikTok. Porque o TikTok é... Então, alguém chega lá, faz uma dancinha muito divertida e ganha atenção. Aí eu demorei, né, perceber isso, porque eu ia para o meu Instagram, muito sério, divulgar um achado científico. Olha, pessoal, a pesquisa científica vem muito pouco a visualização e o engajamento. Aí eu percebi, nossa, estou perdendo para o TikTok. Por que nós perdemos para o TikTok? Por conta da ludicidade. Nós precisamos pensar a passagem do conhecimento de forma interativa. As dinâmicas são um excelente caminho para isso. Aqui é a TV Plan Sanear, que é a TV que nós, que inclusive vocês, se assistam, porque vocês estão sendo gravados, né? E vão para o YouTube, tá bom? Então, vocês poderão se assistir no canal do Sanear, que é a TV Plan Sanear. Aqui é o nosso podcast. À esquerda, nós temos a nossa brilhante colega Bianca, que é engenheira agroambiental, que está entrevistando um representante da sociedade civil no município de Canudos. Nós temos um estúdio no Plano Sanear, onde os podcasts eles são realizados. Vocês também podem visualizar isso, a estratégia de mobilização que nós temos, que é o Instagram. Lá nós publicamos alguns episódios do podcast e acreditem, nós estamos ganhando do Jô. Quem era Jô, né? Conosco. Aqui é o nosso Instagram e esse é o momento em que vocês pegam o celular de vocês, né? Já estou engajando. Pegam o celular de vocês e nos encontram no Instagram. Eu tenho certeza que vocês têm uma conta no Instagram e nós vamos ficar muito felizes que vocês nos ajudem a aumentar esse número de seguidores. Porque, enquanto uma produção científica, nós também precisamos de engajamento social. E isso possibilita as atividades que são envolvidas no Plano Sanear. Lá nós temos publicações e o que eu mais gosto é uma foto que está aqui, que infelizmente vocês não estão conseguindo visualizar, com 50 pessoas que estavam no evento realizado no município de Canudos. Por que essa foto me chama muita atenção? Nós temos um grande engajamento social. Lá, muitos representantes da sociedade civil estão ali representando seus segmentos. Nós temos desde comunidades tradicionais muito bem representadas, desde grupos de mulheres representando também, sempre o protagonismo feminino, assim como também grandes representantes da gestão municipal, a equipe de agricultores, do meio ambiente,
dos povos tradicionais e também o conjunto dos agricultores. Aqui nós temos a diversidade do município. Por que essa foto ela é muito interessante? E melhor, por que essa foto me chama a atenção? Porque são essas fotos, que inclusive nós também vamos fazer uma foto quando encerrar, elas vão para o produto. E lá, quando nós devolvemos o produto para vocês, vocês veem a foto de vocês no produto para demonstrar que o rosto do produto são vocês. Demonstrando não somente o que é escrito no produto, em todos os registros fotográficos que são realizados. Demais, nós temos o aplicativo. Ele foi pensado de uma forma muito intuitiva. Você entra no aplicativo, o Raul, ele já acessa bastante o aplicativo, já está fera, né? Acessando o aplicativo, praticamente cadastro, né? O colega também. E lá nós temos o produto A, o produto B, o produto C, o produto D, o produto E, F e G. Dessa forma, vocês conseguem acessar o aplicativo com todas as disposições dos produtos que são desenvolvidos no município. Atualmente, nós estamos aqui no município. O A, atividades iniciais, o produto B, que são as estratégias de mobilização, de controle social e de participação. Aqui nas estratégias participativas, como já dito, jogos e ludicidade promove engajamento. Então, nós desenvolvemos um jogo de diagnóstico e prognóstico. Essas atividades que eu estou apresentando para vocês, todas elas serão desenvolvidas aqui no município. Essa, sem dúvida alguma, é o momento de apresentar essas atividades para vocês. Vocês conheçam as próximas etapas que serão tomadas. A corrida de boas práticas, bem como o quiz dos 4 eixos de saneamento. Também são estratégias que o Plano de Sanear adotou para a promoção da participação social. Esse momento é bem interessante. Então, já vou adiantando, peguem o celularzinho de vocês. No painel cidadão, a gente teve esse momento hoje pela manhã, porque nós entendemos que comunicação, ela se diferencia do território. Uma determinada comunicação funciona. Olha, João, aqui no sul da Bahia, o Instagram funciona muito bem. E acontece de maneira muito adequada. No mais no Nordeste da Bahia, pode ser também o Instagram e um site, talvez, que os munícipes acessem, tenha mais eficiência. O painel cidadão fará um diagnóstico, olha que interessante, de quais meios de comunicação funcionam aqui no município. No momento que vocês vão apontar o celular para ler o QR Code, mas você tem que sinalizar, porque está difícil para ler o QR Code, e nossa equipe vai levar uma foto, né, do QR Code para que vocês leiam no celular de vocês. Na leitura do QR Code, vocês vão acessar uma outra aba. Né? Vai falar, cá. Preenche também. Fez de manhã, você faz de novo. Sinaliza para a gente que nossa equipe ajuda vocês na leitura do QR Code. Esse QR Code, vocês vão registrar a participação de vocês. Então, nós vamos conseguir realizar uma que vocês estiveram aqui. E melhor, na leitura do QR Code, vocês vão conseguir colaborar com conhecimento específico de comunicação que funciona aqui no município. Com licença. Quem precisar de ajuda, nos sinaliza. Pode sim. Alguém precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Licença. Quem mais precisar de ajuda, sinaliza para a gente. Alguém mais precisa de ajuda? Pedro, traz esse pedacinho que o outro eu não estou conseguindo ler. Tu tá com a imagem? Traz aqui. Valeu. Aí, foi. Alguém mais precisa de ajuda? Coloque o nome de... Em seguida,
vocês vão selecionar quais são os meios de comunicação que funcionam bem aqui no município. Ah, eu acho que é o Instagram da prefeitura. Põe o @ do Instagram. Eu acho que é um blog de um escritor aqui do município. Coloca o nome do blog. Esse aqui funciona bem aqui no município. Por favor, coloque. Esse é um momento onde vocês conseguem realizar não somente a participação social, mas conseguem contribuir com os conhecimentos mais específicos aqui do município. O que funciona aqui em Quixabeira, na Bahia? Esse é o momento de vocês. Pode sim. Mais de um, inclusive. Podem selecionar diversos. Vamos lá, pessoal. O carro de som funciona aqui? Funciona? Cliquem aí. Conseguiram? Pessoal, não esqueçam de dizer para nós. Tem aí no final, tem uma parte que diz os turnos, né? Manhã, tarde e noite. Selecione também uma dessas opções para nós, por favor. Vamos lá? E vão confirmando, tá? Para a gente receber os dados. Carlos, tu... Ah, não. Tu tá... Não, não. É porque era... Foi? Vou dar mais um tempinho para vocês preencherem. Já foi? Quem fica aí? Dá um pouquinho. Foi? Aê, maravilha. Pessoal, seguindo aqui, né? Quem ainda estiver preenchendo também pode concluir. É importante que vocês participem desse momento. Pode falar. Ó, a gente tem um panorama aqui das respostas que a gente está recebendo em tempo real. Aqui em Quixabeira, vocês disseram que blog do Rio, né? Alguém é Rio, né? Tem o blog Rio Deberto, que é o mesmo, né? Que bastante aqui. O de som do seu Robson Guerra, né? O Robson Dida. Ó, Dida, mais de uma vez. Vocês disseram também que o carro de som da prefeitura, certo? Indicaram aqui o carro de som da prefeitura. Indicaram do seu bastante. Vocês falaram comunicação direta, que é boca a boca, funciona bem aqui no município. Que massa. Já passa para outra. Deixa esse engajamento social, essa participação. Falaram também que o Facebook funciona muito bem aqui no município, né? No Instagram. Pessoal, vocês capricharam aqui, né? Bem WhatsApp, né? Indicaram aqui o Gerindo Lima e a prefeitura está ganhando, viu, pessoal? Vocês indicaram bastante isso da prefeitura. Falaram também da rádio comunitária, né? Que funciona bem aqui, que é a Quixabeira FM. Essa eu vi na hora do almoço. Bem grandona. Mais rádio. Indicaram lá esse o Rios de Souza. Maravilha. Site da prefeitura vocês indicaram e bastantes pessoas indicaram também o WhatsApp. Que maravilha. Então, você funciona muito bem aqui no município de vocês. Aqui, Carlos. Isso é importante porque todas essas informações elas são documentadas no produto daquilo que funciona no município. Passando aqui no cronograma de mobilização, que está muito difícil para vocês acessarem, mas a gente vai estar disponibilizando para vocês em um tamanho maior, em que vocês passando, né, de um por um, quem vai aparecer na primeira página vai passando demais para os colegas. No cronograma de mobilização, são as atividades que nós vamos desenvolver no município. Essas atividades, elas têm data, então nós temos prazo para cumprir essas atividades. E elas precisam ocorrer dentro do estipulado. Então, vejamos. Na primeira reunião aqui, ó, em fevereiro, nós
que desenvolver com o município de Quixabeira a primeira reunião técnica, que era uma reunião de sensibilização, onde alguns representantes da gestão municipal estavam presentes, inclusive o seu Raul. No nosso segundo encontro, que seriam as oficinas presenciais, elas teriam que acontecer entre março e abril. Essa foi a meta que nos foi dada. E nós estamos desenvolvendo em abril, no dia de hoje, tá bom? Então, as atividades, elas têm um cronograma de tempo que elas precisam ser desenvolvidas, quais são os objetivos, o público-alvo, como nós vamos desenvolver, isso tudo está documentado na metodologia, a duração dessas reuniões e bem como o local onde elas vão ser realizadas. Por que isso é importante, pessoal? Porque sem organização nada funciona. Nós entendemos que a realidade de cada um de vocês é muito divergente um do outro. Então, muito provavelmente, os ofícios profissionais do lar, pessoais, eles acabam tirando de vocês muita parte do tempo, do dia. Então, quando nós estabelecemos as datas e a duração de tempo, vocês têm a possibilidade de ir ou não. Então, esse processo de organizar com datas, vocês vão estar visualizando aí no cronograma, é com esse objetivo, para que vocês vejam as possibilidades de participação. Aqui, no final, é importante. Vale destacar, pessoal, que nós temos um encontro marcado presencial para o mês de julho, né? Entre junho e julho, onde serão desenvolvidos os encontros setoriais. Nós temos um mapa do município com diversos setores que vão ser visitados. Esses setores que serão visitados têm por objetivo captar algumas informações da realidade de cada local do município. Nós dividimos aqui o município em 3 setores, hoje pela manhã, né, com apoio dos comitês, e essas reuniões serão realizadas tanto na sede quanto nos outros demais setores que foram selecionados. Nossa meta de finalização dos produtos é para dezembro de 2026. Por mais que vocês olhem e digam assim, nossa, 2 anos é muito tempo. Bom, pessoal, é muito estreito. A gente acaba desenvolvendo as atividades de forma uma atrás da outra, acaba, né? Terminou um produto, vai para o outro, vai para o outro. Você não tem esse tempo de respirar. Mas que bom que vocês estão engajados e querem participar desse processo. E com isso, eu gostaria de me despedir de vocês. E antes disso, eu gostaria de fazer uma solicitação. E aí, eu amo fazer solicitação, né? Vocês perceberam? Eu amo pedir as coisas. Aí pega o celular, eu amo fazer isso. Psicólogo, né? A gente ama fazer essas coisas. Ação. Antes de sair, por favor, avaliem a apresentação agora da tarde. Importante. Vocês não serão bonitos. Gostarem da apresentação. Vocês vão poder avaliar e eu não terei acesso aos comentários de vocês. Vocês podem colocar lá, olha, eu achei que sua apresentação tem que melhorar um pouco mais. Tem que ser mais dinâmica. Dessa forma, nós vamos ver as possibilidades de melhoria. A nossa equipe vai estar passando com o QR Code para que vocês possam ler mais um QR Code. Vocês precisam de ajuda, pessoal, para ler? Quem precisar, eu levo até lá. Ajuda? Podem nos avaliar, tá, pessoal? Bom. Tudo certo? Obrigado. Depois a gente vai estar pensando formas de melhorar, tá bom? À medida que vocês vão nos ajudando. Pessoal, podemos?
Podemos? Maravilha. Eu gostaria de agradecer a vocês por esse momento que vocês disponibilizaram. Também dizer o quanto que é importante a participação de vocês na história do município de Quixabeira e dizer que foi um prazer enorme para mim estar aqui no município, bem como com a equipe da manhã, assim como com a equipe da tarde. Foi um prazer enorme estar com vocês e aí vai meu sentimento de muito obrigado. Agora, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palma para vocês, né, pela participação.